Muito bem, na última aula nós falamos sobre os visitadores voluntários que não devem criar nem deixar situações difíceis, perante as autoridades de serviço. E agora nós vamos falar aqui um pouquinho sobre por que a presença de um capelão ou um visitador é tão importante entre os que adoecem. Lembrando que estamos falando sobre a capelania hospitalar, trabalho de assistência espiritual, aqueles que sofrem, que estão internados dentro dos hospitais, que, como eu disse, são casas de saúde. Lembrando que muitas pessoas têm receio dos hospitais porque associam o hospital com dor. De fato, no hospital existe muita dor, lágrimas e sofrimento, mas no hospital também existe alegrias. No hospital existe também recompensas, existe pessoas que têm os seus entes queridos devolvido com saúde para casa porque foram cuidados por excelentes profissionais. E também, muitos ao retornar dos hospitais, das casas de saúde, levam Cristo para dentro dos seus lares, porque foram alcançados pelos visitadores voluntários, pelos capelães ou pelas capelãs. Note que o nosso curso dá direito de você ser um capelão ou uma capelã, ou um visitador voluntário. Revisando, capelão é autoridade de serviço. Precisa ser uma autoridade eclesiástica que é apto para a realização do ofício eclesiástico. A capelã é a mulher preparada, geralmente esposa de um pastor ou de uma missionária, que já tem esse trabalho no seu cotidiano. E o visitador voluntário é aqueles que se enquadram dentro de horários disponíveis nos hospitais ou nas casas de saúde e que abre esse espaço para que possamos entrar e orar pelos pacientes e anunciarmos a Cristo. Mas por que a presença de um capelão visitador é tão importante entre os que adoecem? Você parou para prestar atenção que num mundo tão competitivo, um mundo tão materialista, tão difícil, as pessoas param pouco para ouvir falar de Deus? E isso está inclusive no meio dos próprios cristãos. Poucos têm orado, poucos têm dedicado o seu tempo a buscar a Deus, o seu poder e a se preocupar com as coisas celestiais. Mas quando uma pessoa encontra-se doente e acaba sendo internada de surpresa, ela está ali obrigada a permanecer em cima de uma cama, dentro de uma enfermaria ou de um quarto, ou talvez dentro de uma UTI, e ela tem o tempo onde ela acaba refletindo. Ela acaba também fazendo o seu autoexame e se lembrando que os humanos são mortais. Mas a nossa alma é eterna, e se eu sou mortal e minha alma é eterna, logo preciso me preocupar que destino a minha alma terá quando eu deixar de existir aqui. Um capelão ou um visitador, por que ele é tão importante? Por que ele é importante entre os que adoecem? Porque ele acaba sendo o mensageiro de Deus que viabiliza para a pessoa que está deitada numa cama esse acesso à palavra de Deus, acesso à oração, para que desperte no paciente que está com dor, inseguro, assustado, mas que desperte-lhe a fé, a esperança, que ele volte ou comece a crer. Mas por que ser um capelão ou um visitador de hospital e me tornar uma pessoa tão importante e presente junto com aqueles que adoecem? Eu vou lhe explicar. Bem, a vida sobre o olhar do Senhor Jesus Cristo é a coisa mais preciosa do universo. Não existe algo tão precioso e valiosíssimo quanto é a vida do ser humano. Nós olhamos os pacientes como alguém deitado numa cama. Mas você já parou para prestar atenção e pensar que aquela pessoa deitada numa cama poderia ser o seu pai? Ou poderia ser a sua mãe? Ou poderia ser o seu filho? Ou poderia ser o seu cônjuge? Ou poderia ser você?
Você já parou para prestar atenção que um paciente não é só um doente deitado numa cama? Ele tem uma esposa esperando ele em casa. Ele tem filhos pequenos que precisam dos cuidados dele como pai, como referência, como provedor e como o líder da família. Então, essas pessoas que estão hospitalizadas não são simplesmente doentes. Eles têm uma história, eles têm uma família que ama e que esperam o retorno deles. Então, a vida é a coisa mais preciosa do universo. Isso é tão sério que Jesus falou assim, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua própria alma? Então, todos os recursos do mundo se esgotariam antes que o homem pudesse pagar pela sua própria alma. Então, aquela pessoa que está em cima de uma cama, de um leito, ou dentro de uma UTI, ou dentro de um centro cirúrgico de emergência, por exemplo, é algo preciosíssimo. E muitas vezes, você sabia que as pessoas anulam as outras porque elas estão doentes? Você sabia que existe o preconceito dependendo da doença que a pessoa se encontra? Existe o preconceito, inclusive religioso. Inclusive, muitos visitadores que não valorizam a sua presença diante do que acontece, limitam o agir de Deus e o poder sobrenatural do Espírito Santo e da fé diante com o diagnóstico da doença do paciente. Então, se ele lê lá no quadrinho lá que aquele paciente é portador de um câncer ou portador de HIV ou AIDS, ele já diz dentro de si, ele tem uma doença que não tem cura, a medicina não encontrou cura. E aí ele faz o quê? Ele não valoriza que ele está ali em nome de Deus. Ele não traz à memória que ele é uma pessoa que pode mudar aquele quadro, porque o nosso Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Sim ou não? Então, por que eu sou importante? Porque a vida sobre o olhar do próprio Deus é a coisa mais preciosa. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Então, note que uma doença ou um crime, no caso da capelania carcerária, ou uma infração, no caso da capelania do menor infração, ou uma idade avançada, no caso da capelania do idoso ou da assistência social, porque uma pessoa por trás das suas gemadas, no altíssimo escalão do exército, ou os macarrões das suas divisas, atrás de uma farda, isso tudo não pode anular o real valor que existe por trás disso tudo. E o real valor é a vida humana, é o dom dado por Deus. Logo, se eu estou ali como um capelão, ou uma capelã, ou um visitador hospitalar, eu não sou médico. Eu não sou o operador da ressonância magnética nuclear, ou da máquina de cintilografia óssea. Eu não estou ali para fazer uma ecografia para detectar os problemas internos no ventre do paciente. Eu não estou ali para diagnosticar uma enfermidade e dar o veredito que ela é incurável. É importante a minha presença porque eu trabalho com a fé, porque eu trabalho no poder de Deus, porque eu estou ali obedecendo o ídolo do Senhor Jesus, porque eu estou ali crendo que não eu, mas o Senhor tem poder de fazer tudo, muito mais e além daquilo que pedimos ou pensamos. Uma vida de um paciente, independente do grau de gravidade da sua enfermidade, não pode ser anulada pela doença. Uma vida é preciosíssima. E a prova disso é que Deus enviou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deus enviou o próprio Cristo para que viesse a este mundo
para salvar. Porque a vida é preciosa, ela vem de Deus. Está lá em João, nele estava a vida. Tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas aí, quando o visitador ou o capelão não entende a importância da sua presença, ele não passa de um mero profissional religioso. Ele está na mesma esfera de com todo respeito às autoridades de serviço, às classes profissionais da casa de saúde, com todo respeito ao segurança, ao enfermeiro, ao cirurgião, ao neurocirurgião, ao diretor do hospital, o gastroenterologista, e com todo respeito a eles, mas eles trabalham ali com fatos, com exames, com aquilo que se vê, mas o capelão, o visitador não. Nós trabalhamos com o que não se vê, nós trabalhamos com a fé, oh glória a Deus. Me lembro quantas vezes com um pastor dentro do hospital, eu vi médicos, excelentes médicos que desenganaram seus pacientes porque a enfermidade era incurável. Mas a esse mesmo paciente, ao receber a visita do exército de Jesus, dos visitadores preparados, ungidos, comprometidos, que encaram a capelania como um ministério, entravam naqueles quartos e ao orarem, o milagre aconteciam, as enfermidades desapareciam, e os médicos, por muitas vezes, eu fui questionado, disse, pastor, o que acontece? Quantas vezes que nós diagnosticamos e refazemos o exame e a doença é incurável, é desafio da medicina, e um de vocês passa lá e fazem essas coisas que vocês fazem. Essas coisas é orar com imposição de mãos, às vezes é uma unção, tem situações que o pastor nem pode ungir, e o milagre acontece, o sobrenatural acontece, a enfermidade desaparece, os exames são refeitos, e os médicos reconhecem que houve um milagre. Uma vez um médico me disse, pastor, me explica como que os parafusos da Dona Nazaré, isso eu preguei no Congresso de Oração na Assembleia de Deus em Curitiba, se você procurar no YouTube, está lá Congresso do Coádice, eu fui o pregador, eu contei esse testemunho, tinham dezenas de testemunhas que conheceram a irmã Nazaré, ela teve um câncer na coluna, e o médico operou e tirou e colocou uma prótese de titânio. E essa prótese se soltou, e quando se soltou essa prótese, ela voltou ao médico com tantas dores, e o médico disse, Dona Nazaré, precisamos operar a senhora novamente. E ela voltou tão triste para casa, ela veio falar comigo, e eu disse, irmã Nazaré, vamos orar por você. Eu já era pastor do hospital evangélico, eu disse, vamos orar por você, mas obedeça o médico, porque o pastor não pode anular, viu? Um capelão, um visitador não pode anular o trabalho do médico, porque Jesus disse, o são não precisa do médico, mas sim o doente. Lucas, que escreveu o Evangelho e também escreveu Atos, é o médico amado do apóstolo São Paulo. E lembra que Jesus é médico dos médicos, o médico também é uma dádiva, é um dom de Deus. E eu disse, obedeça os médicos em tudo, mas não perca a fé, creia no Senhor Jesus. E um dos nossos irmãos da capelania, um homem de idade, conceituado, cheio de Deus, foi orar por ela. E quando estava orando por ela, eu vou citar o nome dele aqui, irmão Krupnisk, já de saudosa memória, pai da irmã Eunice de Curitiba. Oh, eu me alegro quando eu dou testemunho, eu tenho prova para te dar, porque tem muita gente que não crê mais, mas os milagres acontecem, Jesus continua fazendo milagre e usando pessoas para que o milagre aconteça. E o irmão Krupnisk orou por ela, e Deus tomou a boca dele e disse, minha serva, eu estava contigo quando passaste pelo médico, e os parafusos que se soltou da sua coluna, eu os tirarei pela boca, diz o Senhor. Irmãos, eu trabalhei na área da saúde 1 década da minha vida. Coluna se opera com o paciente de bruço. Não pode operar coluna pela frente, porque aqui está o coração, está o pulmão, está a laringe, a traqueia, a faringe,
o esôfago, não tem como chegar na coluna. Imagina um parafuso que foi posto de trás para frente, passar por tudo para sair pela boca. É inadmissível, qualquer profissional da área da saúde daria risada, zombaria disso, não no sentido de querer humilhar ninguém, mas porque humanamente é impossível. Mas eu estou falando da importância de um visitador, de um capelão, de uma capelã, diante dos que adoecem, porque aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que o exame não detecta, aquilo que o médico não resolve, onde o remédio não chega, o poder de Deus chega. O poder de Deus chega onde o fogo não queima, onde a água não molha, onde o médico não opera, onde o exame não detecta. O poder de Deus, ele chega onde nós nunca, jamais teríamos acesso. E passando-se os dias, ela seguiu todo o protocolo médico, creu naquela palavra e no dia da sua consulta. Olha, isso está sendo gravado, viu? Eu tenho um DVD provando esse testemunho, que infelizmente não são todos os capelães que crêem, né, naquilo que vão pregar. São muitos profissionais daquilo que é espiritual, que é ministerial, que é eclesiástico, que é divino, que Deus pôs na nossa vida. E passando os dias, quando ela voltou para o hospital, no dia da cirurgia a pressão estava alterada, ela fez os exames pré-cirúrgicos que precisa fazer, e a pressão estava alterada. O médico veio e disse: Dona Nazaré, a senhora está um pouquinho nervosa, tua pressão está alterada, eu não posso te operar desse jeito, vou te dar esse remedinho para a senhora dar uma acalmada, e vamos ver se essa pressão estabiliza. E colocou um remedinho debaixo da língua dela, de nome Adalate, e aquele remédio dissolveu debaixo da língua, mas ela engasgou na frente do médico. E quando ela engasgou na frente do médico e levanta os braços, porque isso funciona, facilita a respiração, levanta os braços, ergue a cabeça, respira fundo, beba um pouco d'água, mas aquele engasgo era divino. E na frente do médico, ela percebeu que tinha coisas dentro da sua boca, e quando ela abriu a sua boca, ela começou a tirar as próteses na frente do médico. Oh, glória ao nosso Deus! Capelania não é um trabalho de profissionalismo. Capelania é chamada, é vocação, é unção de Deus, é ministério, é o trabalho que o próprio Jesus fez enquanto esteve aqui. Curou os enfermos, libertou os oprimidos pelo diabo, anunciou e transformou a vida de pessoas, curou pessoas febris, cegas, leprosas, com fluxo de sangue, fez tudo, meus queridos irmãos, e disse: aqueles que creem em mim farão obras maiores do que essa que eu faço. Como pastor de um hospital, eu vi muitas coisas, o agir de Deus. E eu me lembro dessas experiências e me traz à memória quantas vezes que eu vi. E eu vi os médicos dizendo: pastor, o homem não pode fazer isso. Não foi o homem que fez. Capelania não é uma carteirinha no bolso. Ser capelão não é ter uma credencial com um brasão. Isso você pode comprar numa livraria evangélica. Você pode usar mecanismo, imprimir. Mas se você se dispor ao fazer o trabalho de Deus, faça com excelência. Faça em pé diante do inimigo, mas de joelhos perante Deus. Não anule um paciente pela gravidade da enfermidade. Não menospreze o poder de Deus nas suas mãos, pois Jesus disse: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós precisamos entender que os que sofrem não podem ser anulados pela enfermidade que assola o seu corpo físico. Quando aqueles parafusos e aquelas próteses saíram da boca da irmã Nazaré, na frente do neurocirurgião, ele ficou chocado. E ele mandou me chamar,
porque ele queria saber o que aconteceu, como foi aquilo. E eu disse: Nazaré, diz para ele que eu não tenho a resposta que ele quer ouvir, mas explica que milagre não se explica, milagre se recebe. E o Cristo que você serve é médico por excelência, que não perde paciente, não desengana nenhum doente e vai além da medicina. A vida sobre o olhar de Deus é o bem mais precioso e o capelão precisa saber valorizar a pessoa que ele está visitando e entendendo que atrás daquele pijama de hospital, atrás daquela figura amarelada ou cansada ou até cadavérica pela doença que lhe abateu, existe uma alma preocupada com a esposa que está em casa, com os filhos que precisa criar, com os projetos e sonhos que ele ainda tem. E por mais que ele esteja grave, ele não quer ouvir do pastor que a doença dele é incurável. O médico já disse isso. A enfermeira também já falou, os exames já mostraram. Ele já ouviu isso de todo mundo. Mas você, capelão, você, pastor, você é um mensageiro de Deus. Você é um instrumento de Deus. Você é quem pode impedir essa doença no nome de Jesus. Tua oração pode fechar a sepultura. Tua oração pode fazer o câncer desaparecer. Tua oração pode abalar a classe médica. Eu posso contar testemunho à tarde, à noite, o dia inteiro para vocês. Foram 10 anos no hospital. E eu vou contar mais alguns testemunhos. Eu não quero que você perca as minhas aulas, porque eu não quero que você seja, ao final desse curso, um capelão por vídeo aulas. Não. Eu quero que você seja um capelão de Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu. Que Deus te abençoe. Daqui a pouco, nossa próxima aula, eu continuo nesse tema.